Fala, galera! Hoje a gente vai dar início em mais essa nossa aula aqui, onde a gente vai continuar a implementação do nosso microserviço de conta. E hoje a gente vai ver como é que a gente faz a implementação, né, da nossa operação de depósito ali. É o momento onde a gente vai fazer a inserida, né, de dinheiro ali nas contas dos nossos clientes. E também nós vamos ver como é que a gente faz a alteração do banco de dados H2 que a gente está utilizando para utilizar o Postgres na nossa aplicação. Beleza? Então, bora lá. Mas antes disso, a gente vai revisar bem rápido o que a gente fez aqui na última aula e comentar de uma pequena adaptação que eu decidi fazer na nossa aplicação e além de comentar algumas decisões arquiteturais com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês. É só aguardar um pouquinho aqui, a tela começar a aparecer. Beleza, a tela já está aparecendo. Então, bora lá. Então, revendo aqui a nossa arquitetura aqui da nossa aplicação. Antes disso, voltando aqui só para rever o que a gente fez, né? Então, na última aula, a gente fez a implementação desse método aqui, obter conta de um cliente, onde esse método ele é responsável por a gente enviar o CPF do cliente e a gente obter a conta que foi cadastrada para aquele cliente. Agora o cliente consegue ver a conta dele, ver o saldo que tem na conta dele, e a gente fez a implementação dessa busca, né, por CPF. Agora, voltando aqui na nossa história, né, que a gente está desenvolvendo aqui na nossa User History, deixa eu ver aqui, nossa história de contas, não, arquitetura de contas aqui, beleza. Então, essa era a nossa história antiga, né, coloquei aqui até como a versão 1 aqui, eliminei, né, aqui eu risquei aqui o que eu tinha escrito para ela, deixa eu só aumentar a tela aqui, para ficar melhor para a gente visualizar, deixa eu dar um zoom, beleza, agora. Então, aqui, a pequena mudança que a gente fez é a seguinte, a história é a mesma, mas o que a gente adicionou é que antes aqui a implementação que a gente ia fazer nesse microserviço era somente de operações de saque e depósito. Saque e depósito, basicamente, seria o core principal ali dessa nossa aplicação, mas eu decidi, achei que seria melhor, além dessa aplicação cuidar das operações de saque e depósito, né, e a gente registrar essas movimentações, a gente registrar as transferências que ocorrem de uma conta de um cliente para o outro. Mais na frente, quando eu for mostrar aqui da arquitetura, eu vou comentar com vocês por que eu achei melhor tomar essa decisão, né? Então, aqui, além das operações de saque e depósito, a gente vai ter nesse microserviço a operação de transferência de conta entre clientes. Então, aqui, além falando dos critérios de aceite, né, das implementações que precisam ter nessa aplicação, além das que nós já tínhamos, como cadastrar conta, listar todas as contas, listar os dados de uma conta de um cliente, aumentar o saldo da conta, o saque, né, consultar as movimentações, eu adicionei aqui essa operação aqui, que seria de realizar, aqui, deixa eu sublinhar aqui, realizar transferência de saldo entre contas de cliente diferente. Então, o cliente Giovanni quer transferir um dinheiro para o cliente Freitas, por exemplo. Então, é nesse microserviço que vai ter essa operação. Mas vocês devem estar pensando, mas por que essa operação vai ficar nesse microserviço, né? Então, se a gente for voltar aqui para a nossa arquitetura, aqui a gente tem o nosso microserviço de conta, em que ele está se integrando com o microserviço de pagamento, né? Aqui, esse microserviço de pagamento, esse pagamento que a gente vai desenvolver aqui, essa solução de pagamento é pagamento via Pix, né? Então, onde a solicitação vai ser feita, eu vou informar o Pix do cliente, eu quero enviar o Pix de um cliente para o outro, vai passar por esse microserviço aqui, ele vai postar uma mensagem no tópico do Kafka. Só que quem vai cuidar dessa transferência aqui vai ser o microserviço de conta. Por quê? Poderia ficar aqui no microserviço de pagamento? Sim, poderia, mas bora parar para pensar como seria o fluxo. A solicitação de pagamento chegou, o cliente Giovanni quer transferir R$1.000 para o cliente Freitas.
Então, vai ser passado o Pix, né, do cliente Freitas aqui, e como seria o fluxo? Esse microserviço de pagamento iria verificar se o cliente Freitas existe. Aqui no microserviço de conta existe, beleza. Aí ele verificar e retornar o saldo desse cliente. Então, aí a gente já está vendo que tem uma requisição sendo feita. Beleza, esse cliente tem um saldo, aqui eu poderia implementar a lógica, né, de transferir o dinheiro de uma conta do cliente Giovanni para o cliente Freitas e depois enviar uma nova atualização da conta, né, do cliente Freitas para cá. Então aqui a gente consegue ver que a gente tem duas requisições. Só que como a gente está falando aqui do ambiente de microserviços, onde a gente quer garantir alta disponibilidade para as aplicações, né, e que elas sejam tolerantes a falhas também, vamos imaginar um cenário onde essa aplicação está recebendo uma grande quantidade de Pix, além dela receber quantidade de pagamentos via Pix, também receber consultas, né, que são feitas ali pelos usuários, essas informações das consultas, né, os status ficam aqui nesse microserviço, e esse microserviço de conta, ele para de funcionar. Ele para de funcionar. Então, o que vai acontecer? Por mais que ocorra retentativas, né, do microserviço de pagamento de consultar as informações aqui do usuário, e também atualizar os dados, né, enviando, essa operação ela vai ter que ficar, digamos, ali em stand-by até que esse microserviço ele volte a funcionar aqui. Então, acredito que seria bem mais interessante, né? Esse microserviço de pagamento, inclusive, ele já tem algumas responsabilidades, como armazenar as informações aqui no cache para facilitar as buscas dessas informações, armazenar as informações de extrato aqui no nosso banco do NoSQL, né? Além disso, ele poderia ter outras responsabilidades, como buscas mais avançadas. Então, deixaria essa responsabilidade somente com esse microserviço aqui, e tudo que realmente fosse relacionado à conta, como de movimentação bancária, de transferência, de depósito, de saque, no microserviço de conta, até porque ele já tem os dados dos clientes. Então, fica muito mais fácil acessar essas informações aqui mesmo, verificar se o cliente já existe, movimentar o saldo de uma conta para outra, fica tudo aqui nesse microserviço. Então, se por algum motivo esse microserviço receber o Pix aqui e esse microserviço ele não estiver disponível, a mensagem da solicitação de pagamento vai estar aqui no tópico do Kafka. E o momento que ele voltar aqui, né, a funcionar, esse microserviço ele estiver disponível novamente, ele vai lá verificar se tem alguma nova mensagem no tópico aqui do Kafka e vai realizar a operação ali de movimentação. Então, com isso, a gente consegue diminuir o acoplamento, né, entre as aplicações aqui. Esse microserviço ele não fica dependente do microserviço de conta para nada, beleza? Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa para comentar aqui sobre esse ponto. Então, o objetivo, né, é de diminuir esse acoplamento aqui das operações. Então, antes da gente dar continuidade aqui nessa nossa implementação, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Está tudo ok aqui com a minha tela. Beleza. Então, antes da gente dar continuidade aqui nessa nossa implementação, vou fazer essa implementação da nossa operação deixa eu voltar aqui no nosso critério de aceite, aumentar o saldo de uma conta, né, e verificar se esse saldo realmente ele aumentou, a gente vai adicionar o Postgres aqui na nossa aplicação. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, se a gente for rever aqui a implementação que a gente fez, aqui nas nossas configurações, aqui em application.properties, nós ainda estamos usando o H2 como banco de dados aqui em memória. Então, agora a gente já vai migrar aqui para o banco de dados Postgres, até por mais que o H2 facilite bastante para a gente, dê uma certa velocidade, mas eu não quero ficar sempre simulando o cenário ali de criação de cliente, né, de ter que mandar uma requisição para o microserviço de cliente, criar o cliente, depois postar no tópico do Kafka, guardar isso ser salvo no nosso H2 aqui. Eu já quero deixar as informações salvas aqui no nosso banco para aplicação do microserviço de conta. Beleza?
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, dentro do application.properties aqui, onde ficam nossas configurações de conexão com o banco de dados aqui, vocês podem abrir aí no de vocês, a gente vai tirar essas informações aqui e adicionar as configurações do Postgres. Deixa eu só pegar aqui. Então, basicamente, deixa eu tirar aqui, comentar. Então, eu vou adicionar aqui algumas configurações. Então, a primeira configuração que a gente vai adicionar aqui é a nossa URL, né? Deixa eu diminuir aqui, como vocês podem ver, a URL do nosso banco é padrão, que semelhante como a gente fez lá no MySQL, as configurações vão ser basicamente a mesma, que vai mudar algumas coisas, como, por exemplo, a URL. Deixa eu ver o que mais que vai mudar. Basicamente é isso. A URL que vai mudar. Só um momento. Apareceu aqui como se eu estivesse na chamada sozinho, que eu estou usando o Google Meeting, né? Para gravar. Deixa eu só abrir esse link aqui em um outro lugar para não aparecer isso de novo. Queria entender como se eu estivesse sozinho aqui na minha chamada. Então, vou só abrir aqui no meu celular. Beleza? Então, deixa eu dar continuidade aqui, que agora eu não estou mais sozinho. Estou comigo mesmo. Vou diminuir o áudio aqui para não dar microfonia. Então, voltando aqui, adicionar a nossa URL, né? Então, basicamente, o que vai mudar lá para o MySQL é que aqui, em vez de ser jdbc2.mysql, né, vai ser Postgres e o nosso localhost, né, que é a máquina onde está rodando o nosso banco de dados, e a porta que vai permitir com que essa aplicação se conecte com o nosso banco de dados, que é essa porta aqui padrão do Postgres, né, a 5432. E o que vem em seguida é o nosso banco de dados aqui. O nome desse banco eu coloquei como coder, underline bank, underline conta. Vou colocar aqui, esse aqui é um outro que eu desenvolvi, mas esse aqui eu vou colocar como underline conta, underline corrente. Então, esse aqui é o nome do nosso banco, coder, underline bank, conta corrente. Então, as outras informações que a gente vai adicionar aqui, que, como eu comentei com vocês, elas acabam sendo padrão também, né? Aqui o nosso usuário, deixa eu mudar aqui para cima. Nosso usuário que é Postgres e a nossa senha que é Postgres também. A outra configuração é essa aqui, Spring JPA Hibernate DDL Auto, que isso aqui vai permitir que, por exemplo, quando o nosso banco de dados ele sofra alguma atualização, por exemplo, atualizei algumas informações de alguma tabela, essas informações elas vão ser geradas um script, né, e vai ser feita uma atualização na nossa tabela ali do banco de dados. Uma outra configuração aqui também que a gente vai adicionar é esse Spring JPA Database Platform, né? É aqui que a gente especifica o dialeto que permite com que a gente gere SQL otimizado para um banco de dados relacional específico. Então, por exemplo, quando a gente trabalha aqui com Hibernate, a gente tem a nossa linguagem, tem uma linguagem ali que é o HQL, que ela é específica para a gente criar consultas com o Hibernate, né? E então, a gente precisa, o banco, quando a gente vai fazer essa integração com o banco de dados, esse HQL precisa ser convertido para o SQL, de uma forma que aquele banco de dados, como por exemplo o Postgres, consigam entender.
Então, quando a gente coloca essa configuração aqui, essa conversão ela é feita automaticamente, né? Ali do HQL para o SQL. E aí a gente já não precisa se preocupar com isso. E aí eu vou adicionar essa outra configuração aqui também, que é o JPA Spring, JPA Properties Hibernate, JDBC, Non Context Creation, né? Que vai evitar com que se apareçam algumas mensagens no meu log ali, algumas mensagens, alguns avisos que ficam aparecendo. Isso aqui vai evitar que essas mensagens fiquem aparecendo para mim. Então, além disso, para a gente poder fazer essa conexão com o Postgres, a gente precisa adicionar aqui nas nossas bibliotecas a dependência do Postgres, porque o que a gente está usando aqui é dependência do H2, mas a gente precisa adicionar no nosso projeto o drive de conexão com o Postgres, senão a aplicação não vai subir, vai dar erro lá dizendo que não está conseguindo criar uma fábrica de conexão com o banco de dados e tal. Então, a gente precisa adicionar essa dependência aqui independências do build.gradle, adicionei aqui do tipo implementation, né? Vou colocar aqui para cima, ficar mais organizado. A dependência é essa aqui, ó. Org Postgres 2.42.42. Então, essa é a dependência que a gente está adicionando aqui para poder se conectar com o Postgres. Agora a gente vai tentar subir aqui a nossa aplicação para ver se deu tudo certo. Deixa eu rodar aqui. E aí, o que vai acontecer é que ela não vai subir. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque eu não subi ainda o meu container para essa aplicação aqui. Então, eu vou vir aqui no meu service. Então, como a gente pode ver, já deu erro aqui, né? Falando aqui, ó, Java, persistência, não foi possível conectar, criar uma conexão com o banco. Aqui nos meus serviços do Docker, aqui deveriam estar listados os meus serviços, mas o que eu vou fazer aqui? A gente precisa agora adicionar a gente precisa baixar uma imagem do Docker para nossa máquina, para a gente poder utilizar o Postgres, poder se conectar com ele, poder testar a nossa aplicação com Postgres aqui na nossa máquina. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, lembra aquele nosso arquivo do Compose que a gente tinha? Vou abrir aqui com o Visual Studio Code. A gente, dentro da nossa pasta infra, a gente criou uma pasta infra e lá dentro a gente colocou o nosso Docker Compose, porque como vão ser alguns microserviços que a gente está desenvolvendo e cada uma tem suas tecnologias específicas, para a gente não precisar ficar subindo de um por um, eu achei melhor colocar dentro dessa pasta infra, então vai ser lá que a gente vai colocar a nossa imagem também do Postgres. Deixa eu ver, não sei nem o que é isso aqui. Deixa eu abrir aqui, então, essa nossa pasta infra. Vou usar aqui o Visual Studio Code, porque eu acho que ele acaba... Eu gosto de utilizar eles para ver essas coisas de infraestrutura, acho que acaba sendo bem legal utilizar ele para isso. O Enfold está pronto. Espera ele carregar um pouco aqui. Apesar de que eu acho que está demorando bastante. Ah, tá. O OpenFold tinha aberto em outro lugar. Deixa eu ver aqui onde foi que eu deixei. Mentoria, Coder Bank, Infra. Aqui. Então ele está abrindo aqui no Visual Studio Code. Então a gente vê aqui, ó. A gente tem esse arquivo do Docker Composer aqui.
E lá nele, né, a gente tem de nossos serviços que a gente adicionou aqui para baixar a imagem do Zookeeper, do Kafka, do MySQL, que já está aqui. Agora, a imagem que vocês vão adicionar é a do Postgres. E aqui, o que vocês vão precisar fazer? Basicamente, no mesmo nível que está aqui esses outros serviços, né, que no caso seria, cada uma desse aqui seria a imagem, é importante vocês verem se está no mesmo nível aqui das outras imagens. Esse nome Postgres, eu que dei para essa imagem aqui, poderia ser DB, poderia ser Postgres SQL, eu que disse que o nome desse serviço é Postgres, mas o que é mais importante aqui é esse atributo aqui, ó, imagem, onde eu vou estar especificando que eu vou estar utilizando essa imagem aqui, essa imagem do Postgres aqui. Então, a imagem que eu estou utilizando, o nome dela é Postgres, a versão que eu estou utilizando é essa 14.1-Alpine. Eu estou utilizando aqui o Restart, né, onde eu estou dizendo que sempre quando o meu computador for reiniciado, eu vou reiniciar ali o meu container também. O ambiente aqui que eu vou estar utilizando, o ambiente que eu vou estar utilizando aqui, essas variáveis de ambiente aqui, só um momento. É, bom, voltei aqui. Vamos fazer uma interrupção aqui rápida. Então, voltando aqui, né? Aqui, esse environment, como a gente pode ver, é bem parecido aqui com o do MySQL, né? São as nossas variáveis de ambiente que a gente vai estar utilizando no nosso container. Que quando a gente precisa se conectar no container, a gente precisa especificar o nosso usuário e senha que a gente vai estar utilizando aqui. Então, o nome dessa variável de ambiente, ela já vem por padrão ali, quando a gente utiliza a imagem do container. No caso do Postgres, para o usuário é Postgres underline user, e aqui eu passo o valor. Para password é Postgres underline password, e aqui eu passo o valor. Aqui já o nome do MySQL, né? Como a gente pode ver, é MySQL underline root underline password, e aqui o valor. Se eu fosse me conectar no meu container direto aqui pelo terminal, eu teria que especificar essas variáveis aqui para mim me conectar nele. A porta que eu vou estar utilizando é essa porta aqui, 5432. Então, vai ser a porta aqui dentro da minha máquina, aqui da máquina que eu estou desenvolvendo, a aplicação que se conectar na porta 5432, internamente, dentro ali do Docker, né, ela vai olhar ali para a porta do container que estiver rodando ali na minha rede do Docker, para a porta 5432. E aqui o nosso volume, né, que é o local onde a gente quer que essas informações elas fiquem armazenadas. Então, para a gente criar esse volume aqui é bem parecido com aqui como a gente fez para o MySQL. Então, basicamente, a gente precisa especificar esse caminho aqui. E se vocês verem aqui, deixa eu abrir aqui. Eu especifiquei que o nome, né, da minha pasta, onde vai ficar o meu volume, vai ser essa DB aqui. Se vocês forem ver dentro daqui da minha pasta infra, onde está o meu Docker Compose, foi criado essa pasta aqui, DB. Aqui, como a gente pode ver, né, foi criada essa pasta DB. E aqui eu já estou especificando outros parâmetros para armazenar, né, que são referentes às informações que eu preciso para criar o meu volume aqui. Então, com isso, a gente consegue garantir que essas informações desse meu container, elas não vão se perder. Então, aqui, esse nosso banco já está aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui, por enquanto a gente não vai mais precisar ficar olhando aqui. Então, opa, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui uma janela no meu terminal e eu vou subir aqui esse meu Compose. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Como eu já estou com ele aberto aqui no meu IntelliJ,
aqui nessa minha outra aba, eu vou aqui, ó, na minha pasta infra. Para facilitar, eu não vou subir todo o meu Compose, né? Eu não preciso subir todo o meu Compose. Então, aqui no IntelliJ, a gente tem essa facilidade de conseguir subir aqui direto esse nosso container aqui. Beleza? Então, eu vou subir aqui, eu vou dizer que eu quero subir somente o container do Postgres. Então, ele está subindo aqui, essa nossa imagem, eu não preciso subir agora toda a minha aplicação, porque a gente quer testar somente a conexão, né, com o banco de dados aqui. Eu vou guardar, subir aqui. Deixa eu ver aqui em containers. Deixa eu dar um docker ps aqui. Então, aqui o MySQL, né, já subiu. O MySQL está subindo por padrão. E aqui o Postgres, como a gente pode ver, ele já está de pé. Então, agora eu vou tentar conectar na minha aplicação. Vou rodar ela para ver se ela fica de pé. Se ela ficar de pé, quer dizer que deu tudo certo aqui. A gente conseguiu se conectar nela com sucesso. Mas não conseguimos. Mais uma vez, deixa eu ver agora. Está dizendo que é o problema de conexão de novo aqui. Isso é porque o container ainda estava subindo, mas se não funcionar agora, a gente vai ter que verificar se foi alguma configuração que foi passada errado. Então, como a gente pode ver, né, está reclamando aqui de conexão com o banco de dados. Aí eu já até sei o que, que é isso. Então, se a gente for ver aqui, agora vamos analisar o nosso erro aqui. Fatal. Database coder, the line bank, the line conta corrente não existe, né? Então, esse banco ele ainda não existe, eu preciso criar ele. Se eu vier aqui, eu vou criar uma conexão com o Postgres aqui pelo IntelliJ, basicamente aqui que eu preciso fazer. Só que por aqui também eu não vou conseguir conectar porque esse banco ainda não existe. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no nosso container para a gente fazer a criação desse banco de dados. Deixa eu só notar um negócio aqui, não esquecer de fazer isso. Então, a gente vai entrar aqui no nosso container, a gente vai entrar no modo iterativo aqui do Docker. Para isso, a gente vai executar aqui o comando docker exec -it, que eu estou entrando no modo iterativo do meu container. Só que para isso, eu preciso saber qual é o ID do meu container. Vou dar um docker ps aqui, eu vou pegar o container que eu quero acessar, é esse daqui, é o container do Postgres. Então, eu vou passar o ID desse container, agora eu vou passar o /bin /bash. Eu quero entrar aqui no terminal desse container. Bom, já consegui entrar aqui, então eu estou dentro do container do Postgres que a gente está utilizando aqui. A gente consegue ver os arquivos que tem aqui dentro desse container, né? Deixa eu limpar aqui. Beleza. Agora eu preciso me conectar no PLSQL, que aí sim eu vou me conectar de fato no Postgres, fazer a criação do banco de dados ali, ver como é que eu faço essa criação, para poder, na verdade, fazer a criação desse banco de dados. Então eu vou digitar aqui um PSQL -h. Eu vou passar aqui como parâmetro, né, o meu localhost, porque o banco que eu quero acessar está dentro aqui da minha máquina, né, desse container aqui. E o segundo parâmetro que eu vou passar é o "-p", onde eu preciso especificar a porta do meu container, né, a porta do meu banco de dados que eu estou acessando, e o meu usuário aqui, que é "-u", só que é o 1 em letra maiúscula, vai ser o quê? O usuário Postgres. Por quê? O usuário Postgres. Se a gente for ver aqui, a gente definiu ele aqui no momento em que a gente mandou subir
esse nosso Docker Compose aqui, onde a gente especificou que o nome do meu usuário é esse usuário Postgres. Então, vocês têm que levar em consideração o nome que estiver aqui para o usuário de vocês. Então, aqui, psql-h localhost -p5432 -u Postgres. Então, aqui eu vou fazer a conexão aqui. Vamos conectar. Então, como a gente pode ver que se aparecer essa mensagem aqui de Postgres, quer dizer que eu já me conectei aqui no Postgres. Agora a gente vai ver quais são as tabelas que a gente tem. Aqui vou dar um menos, um barra, na verdade, barra L. Ele vai me listar as tabelas que eu já tenho. Então, eu tenho a Coder Bank Conta, a Postgres e a Template. Eu não vou usar essa daqui, porque eu já tinha criado ela para uma outra aplicação, para a aplicação de base, que eu desenvolvi aqui para essa aula. Tem até a opção aqui, né, para digitar mais. Deixa eu só... Como é que eu saio aqui? Beleza. Agora a gente vai fazer a criação da nossa tabela. Então, para a gente fazer a criação da tabela, a gente tem que usar o comando create database. Eu tentei fazer isso aqui com letra minúscula, não funcionou. Então, é importante vocês colocarem o create database com letra maiúscula. O nome do nosso banco de dados, o nome dele é coder, underline, bank, underline, conta, underline, corrente. Coder, underline, bank, underline, conta corrente. Então, vou fazer a criação aqui, preciso colocar um ponto e vírgula no final. Banco de dados criado com sucesso. Vou dar um barra L de novo. Opa, a gente pode ver aqui que esse nosso banco, conta corrente, já foi criado. Então, eu vou me conectar nele aqui pelo IntelliJ. Vou dizer que a conexão que eu quero utilizar aqui é o Postgres, né? O nome da minha conexão vou colocar aqui como BD conta corrente. O banco de dados aqui, database, eu preciso especificar qual é o banco de dados que eu vou estar utilizando, que é esse que a gente criou. Vou passar aqui, vamos testar nossa conexão. Aqui a porta já está, né, 5432. Vou testar aqui a conexão, que eu chamei de Postgres. O usuário, na verdade aqui eu vou estar passando o meu usuário, aqui eu vou estar passando a senha. Postgres. Então vou realizar a conexão aqui. Está dizendo que o banco de dados não foi possível se conectar. Localhost, bora por que não foi possível. Deixa eu tentar de novo aqui. Postgres. Posso ter digitado alguma coisa errada, né? Então agora sim, provavelmente digitei a senha errada. Então aqui eu vou vir aqui, vou me conectar, vou aplicar. Ele vai me listar aqui as informações do meu banco. Então, por exemplo, eu só dar um reload aqui. Usuário, Postgres. Então, aqui, em público é onde ficam minhas tabelas. Como a gente pode ver, ainda não tenho nenhuma tabela criada. Mas agora elas serão criadas porque nós vamos subir a nossa aplicação. Então, eu vou executar aqui essa nossa aplicação. Então, estou executando ela aqui. Então, ela subiu, né? Ela está aparecendo esses logs aqui porque ele precisa se conectar com o cluster do Kafka. Só que como a gente não subiu o cluster do Kafka aqui, vai ficar aparecendo essa mensagem aqui de erro para a gente. Então, a gente já criou a nossa tabela. Vamos agora, deixa eu ver aqui. Então, nós vamos ver agora, como a gente já se conectou no banco de dados, vamos ver se a nossa tabela, se ela foi criada. Public Tables, como a gente pode ver, agora nós já temos duas tabelas, que é a tabela de cliente e a tabela de conta corrente, né, que são as tabelas que nós já tínhamos definidas aqui na nossa classe de entidade, cliente e conta corrente. Então, essas tabelas já foram criadas aqui para a gente.
A gente poderia testar agora aqui, mas vamos deixar para testar de fato quando a gente for fazer a nossa implementação aqui do nosso micro, da nossa etapa de realizar o adicionar o saldo, né, na conta de um cliente. Então, agora vamos de fato iniciar o nosso desenvolvimento aqui para aumentar o saldo da conta de um cliente, né? Porque quando o cliente for cadastrado aqui no nosso banco de dados, ele vai vir com o saldo zerado. Então, eu vou parar a aplicação aqui. Aqui já deu tudo certo, não preciso estar com ela de pé. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos olhar aqui primeiro o nosso diagrama aqui, revisar a nossa arquitetura aqui. Então, o que acontece? Nós já implementamos essas duas classes, tanto a de cliente quanto a de conta, já adicionamos relacionamentos nela. Agora, a gente precisa adicionar a implementação da nossa classe de movimentação. Por quê? Porque sempre que uma conta ela tiver um novo saldo, eu quero registrar essa movimentação. Porque se eu quiser, em algum momento, consultar as movimentações que já foram feitas nessa conta, eu quero saber o valor e o tipo de movimentação, se foi uma transferência, se foi um saque, se foi um depósito. Eu quero pegar, desculpa, e ter o controle desse histórico. Então, tudo isso vai ficar aqui dentro da tabela de movimentação. Então, aqui dentro do nosso pacote de domínio, nós vamos adicionar a nossa classe de movimentação, né? Nossa classe de entidade aqui. Então, vou criar aqui uma nova classe, onde eu vou chamar de movimentação. E aqui é aquele processo padrão que a gente já está acostumado para criar as nossas classes de entidade aqui. Então, aqui eu tenho as notações do Lombok, né, o NoArg Constructor, onde eu digo que todos os atributos que tiverem aqui nessa classe eu não quero, na verdade aqui, eu quero criar um construtor sem argumento, né, um construtor vazio. Esse daqui eu já quero criar um construtor com todos os atributos que tiver na nossa classe de movimentação. O builder, que vai facilitar ali a construção da criação dos nossos objetos. A notação @entity, que diz que essa classe ela é uma classe de entidade, que a partir dela será criada uma tabela. Que tabela vai ser essa? A gente colocou aqui dentro da notação @table, né? Que o nome da nossa tabela aqui, eu defini o nome dela como CB_movimentação. Essa, de fato, é a nossa tabela. Então, a gente vai fazer a implementação aqui fazer a implementação do serializable. A gente definiu aqui, se a gente for olhar o nosso diagrama, que a gente tem o campo ID, valor e tipo de movimento. O nosso ID, a gente vai continuar trabalhando aqui com o nosso UID, que é o nosso ID que a gente trabalha com aplicações distribuídas, né? A gente vai conseguir garantir que esse ID ele seja único. Então, estou usando a notação @id, o tipo de geração dele é automático, porque eu quero que esse ID das movimentações seja gerado de maneira automática para mim. Um outro campo que a gente vai ter aqui, nessa nossa classe de entidade, já vai ser o campo de valor, né? Que vai ser qual é o valor dessa movimentação. Eu estou dizendo que eu quero que esse valor, ele não pode ser nulo, então ele precisa ser preenchido. Um outro campo que nós vamos ter nessa nossa classe já é um campo de enum, então a gente vai, pela primeira vez, trabalhar com enum aqui na nossa aplicação. Então, quando a gente quer trabalhar com enuns nas nossas aplicações aqui, utilizando o Hibernate, né, a gente precisa utilizar essa notação aqui, @enumerated, e especificar o tipo de enum, porque se a gente não especificar, por padrão, o Hibernate ele vai criar um enum do tipo inteiro, se eu não me engano. Então, quando a gente for salvar as informações desse enum, ele vai ir zerado, né? Não vai ser passado as informações lá para ele. Então, mesmo que você passe valores, vão ser valores inteiros. Então, se eu quero salvar um valor de uma string aqui, desse enum, eu preciso especificar que ele é do tipo string. Mas aí, como é que a gente faz para trabalhar com enuns? Basicamente, a gente vai criar um pacote
aqui dentro de domínio mesmo, do nosso pacote de domínio, eu vou criar um pacote chamado enums, que é onde vão ficar todos os enums que eu tiver aqui nessa aplicação, e dentro dele eu vou fazer a criação de fato desse nosso enum aqui, ó, tipo movimentação. Então, crio um enum do tipo movimentação, e que esse enum ele vai ficar aqui dentro, ó, dentro do meu pacote de enums. Então, aqui a gente tem, quando a gente trabalha com enum aqui no Java, ele é por padrão público, né, que nem a nossa classe, só que em vez de estar aqui class, como fica aqui na nossa classe, né, a gente está trabalhando com o tipo de enum. Então, a gente especifica aqui que é o enum, o nome do nosso enum aqui, que eu defini como tipo de movimentação. E quais são como é que eu posso falar? Quais são os valores que eu quero que tenha nesse enum? Então, são 3 valores. Eu quero depósito, eu quero valores de depósito, saque e transferência. E aí, só para quem não está acostumado a trabalhar com enum, para que ele serve? Na maioria das vezes, quando a gente está desenvolvendo a nossa aplicação, onde a gente percebe que alguns valores de string, eles são padrão, como, por exemplo, eu estou criando uma classe que vai guardar as informações de cartão de crédito e eu preciso especificar de cartão, por exemplo. Eu preciso especificar se esse cartão ele é de crédito ou de débito. Então, são valores em que eles são padrão, em que eles não vão mudar. Eles, digamos que eles são valores que ali estáticos, né? Valores que, na verdade, que eles não vão mudar. Então, a gente coloca isso dentro de um enum para que a gente consiga trabalhar com esses valores de uma forma mais fácil e garantir uma padronização na nossa classe, nos nossos valores, para que esses valores de crédito, do tipo de cartão não seja escrito, por exemplo, esse cartão é do tipo cartão de crédito, ou então esse cartão é do tipo cartão underline crédito, com valores diferentes, né? A gente acaba garantindo uma padronização aqui quando a gente trabalha com enum. E aí, os nossos enums são o seguinte, a gente vai ter um enum de depósito, então aqui, sempre quando a gente está trabalhando com enum, a gente precisa definir esse nosso enum aqui como ele tem sempre que estar escrito em caixa alta aqui, sempre em maiúsculo, né? E aí o valor dele eu já posso colocar aqui entre aspas, eu posso escrever o valor dele normalmente, e é esse valor aqui que vai ser salvo no banco de dados, é o valor que eu quero mostrar ali também para o meu usuário, eu não quero que o usuário veja depósito escrito tudo em letra maiúscula aqui. O segundo enum aqui que a gente vai estar trabalhando já vai ser o enum de saque. Eu estou criando aqui saque, o valor aqui saque. O outro enum que a gente tem aqui é um enum de transferência, né? Então, o nosso tipo de movimentação pode ser movimentação de depósito, de saque e movimentação de transferência. Então, o que acontece? Para a gente conseguir não só trabalhar com esse enum, mas para a gente conseguir, por exemplo, se em algum momento eu quiser passar eu quiser acessar os valores desse enum, eu preciso criar um campo aqui dentro desse enum, uma string, né? Onde eu posso acessar, se eu quiser em algum momento verificar os valores que eu tenho aqui dentro desse enum, eu consigo aqui a partir do campo de descrição. E também, por exemplo, a partir do valor que eu passar aqui, por exemplo, eu vou criar aqui um construtor que eu estou criando um construtor para esse enum aqui, em que o único argumento que eu estou passando é o atributo que eu tenho aqui nessa classe, que é descrição, né? E aí, quando eu criar o meu enum, se eu passar, por exemplo, depósito, aí, automaticamente, para aquele enum já vai ser passado, eu já vou saber que eu vou estar trabalhando com esse enum aqui, utilizando aqui o depósito. Então, estou utilizando aqui, criei um construtor, né? Padrão aqui, para nossa descrição. Eu estou dizendo que o que for passado aqui, eu estou dizendo que eu quero seja passado para o meu construtor aqui, na verdade, para o atributo de descrição aqui desse enum, eu quero que seja passado o valor que eu passei aqui em descrição. Mas mais na frente a gente vai ver a utilidade desse construtor aqui. Então, aqui, a gente já fez a criação do nosso enum aqui, do tipo movimentação. Então, a gente já tem os campos que a gente precisa, só que o que acontece?
A gente tem um relacionamento aqui de conta corrente com movimentação. Então, como a gente pode ver, uma conta corrente ela pode ter várias movimentações, porque vão ser feitos vários saques, vários depósitos, várias transferências para essas contas correntes. Então, a gente precisa registrar essas movimentações e a gente pode ver que a gente tem um relacionamento aqui de um para muitos. Então, como é que funciona aqui no Hibernate, né? Quando a gente vai trabalhar com relacionamento um para muitos. Se a gente for ver aqui a nossa classe de conta corrente, a gente vai precisar ter uma lista de movimentações aqui. Dentro de conta corrente, porque uma conta corrente tem várias movimentações. Então, aqui eu vou fazer, basicamente, eu vou criar um list aqui, né? Um array list de movimentação aqui. Então, eu defini aqui que eu vou ter uma lista de movimentações, então list do tipo movimentação, que eu defini como nome de movimentações é igual ao new array list. Então, isso aqui, agora eu posso ter uma lista, eu posso ter várias movimentações dentro de conta corrente. Só que eu preciso, para mim poder salvar essas movimentações no meu banco de dados, eu preciso especificar mais detalhes desse meu relacionamento aqui. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com relacionamento do tipo on to main. Aqui. Então, onde a gente lê, né, da classe principal aqui para a classe que a gente está adicionando aqui como atributo. Como, por exemplo, conta corrente, uma conta corrente pode ter muitas movimentações, que nem no nosso diagrama aqui, ó. Uma conta corrente pode ter muitas movimentações. Então, aqui eu já especifiquei o meu tipo de relacionamento, só que eu preciso adicionar um atributo aqui dentro desse meu tipo de relacionamento, que é o atributo MapedBy. O que é esse atributo MapedBy? Ele está especificando que essa classe aqui, de conta corrente, ela é o pai dessa relação. O que quer dizer isso? Que se conta corrente não existir, movimentação não pode existir. Não pode existir uma movimentação sem uma conta corrente aqui, ó. Até que eu estou especificando aqui que esse relacionamento, que para movimentação existir, eu tenho que ter pelo menos uma conta corrente. Agora, conta corrente pode existir sem movimentação, né? Não há uma dependência aí de movimentação. Então, estou dizendo que conta corrente é o pai dessa relação. Só que o que acontece? Esse campo aqui, como vocês podem ver, não está escrito com o mesmo nome da classe. Está começando com C minúsculo. Por quê? Porque eu preciso ter uma referência de movimentações dentro de conta corrente. E como ficaria, na verdade, eu preciso ter uma referência de conta corrente em movimentações. Mas como seria isso? Basicamente, eu vou entrar aqui em movimentação, eu vou adicionar um campo aqui, ó, que eu chamei de conta corrente. Então, estou dizendo que movimentação, toda movimentação que eu salvar, eu preciso salvar uma conta corrente, que é aí, assim, né, vai ser criado esse relacionamento de conta corrente com movimentação. Só que eu preciso também especificar como é esse relacionamento. Esse relacionamento, ele é um relacionamento @main to one, porque o relacionamento, né, muitos para um. Então, como eu comentei, a gente lê daqui da esquerda para a direita, né? Uma movimentação, que é a classe que está o relacionamento, né? No caso, movimentação tem muitas. São muitas movimentações, né? Main to one, para uma conta corrente. Então, aqui eu já vou ler da direita para a esquerda. Uma conta corrente pode ter muitas movimentações. Beleza? Essa é uma dica aí para ajudar vocês a pensarem como que deve ficar estruturado os relacionamentos entre as classes. E se a gente for ver esse campo conta corrente, ele é o mesmo, está escrito do mesmo jeito que está aqui, ó, no MapedBy. Se ele estiver diferente, provavelmente vai acontecer um erro na aplicação de vocês. Então, precisa estar especificado aqui da mesma forma que está escrito em movimentações. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa operação de adicionar saldo na nossa conta aqui. Mas como é que vai funcionar essa adição de saldo, né? A gente não vai adicionar essa lógica de adicionar saldo dentro do nosso service.
A gente vai adicionar a operação de adicionar saldo a uma conta aqui dentro de conta corrente. Por quê? Porque se a gente for parar para perceber, normalmente as nossas classes, elas são classes que a gente pode se dizer classes burras, né? Onde basicamente ela não serve para nada. Claro que ela é responsável por representar a nossa classe de entidade ali do banco de dados, mas ela não tem nenhuma responsabilidade, ela fica sem responsabilidade. Basicamente, ela serve para quê? Para ter getters, para ter setters, para ter construtores, para ter toString. Então, não tem nenhuma lógica, né, nessa nossa classe. E se a gente se for olhar para ver, aqui em conta corrente, ela é o core aqui do nosso microserviço de conta corrente. Então, as operações de saque, as operações de depósito, são interessantes que essas operações fiquem dentro dessa classe aqui, conta corrente, em vez de ficar em outros lugares, porque é ela que sabe quanto tem em uma conta, ela que sabe o saldo de uma conta, ela que sabe as informações de uma conta. Então, nada melhor do que adicionar essa operação aqui, adicionar essa inteligência aí, de adicionar saldo em uma conta dentro da conta corrente. Então, a gente vai criar o nosso método adicionar saldo aqui dentro do conta corrente. Então, como é que vai ficar esse método? Ele vai ser o método público, que ele vai poder ser acessado por outras classes, onde eu não vou retornar nada. E o nome desse método, eu defini que vai ser adicionar saldo. Né? Então, esse aqui é o nome do meu método, adicionar saldo, porque eu quero adicionar um saldo na minha conta corrente. E aí, como argumento do método, o que eu vou passar aqui? Eu vou passar um big decimal, com um valor, com o campo de nome valor, que é exatamente o valor que eu quero que seja adicionado aqui na minha conta corrente. E aí, como é que eu faço para adicionar o valor que eu passar aqui? Por exemplo, eu quero adicionar R$10 para minha conta corrente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o desis, que aí esse desis a gente está especificando que a gente quer trabalhar com os campos que estão na instância desse objeto. Então, provavelmente vai ter sido criado já uma instância desse objeto conta corrente, e aí eu já sei qual é o valor dele, então eu vou acessar o meu saldo, e agora esse saldo ele vai ter um novo valor. Que valor vai ser esse? Eu vou pegar aqui desis.saldo, como a gente está trabalhando com Big Decimal, em vez de a gente fazer aqui mais igual e somar com o valor, eu vou pegar o desis.saldo e vou usar aqui o método add. Esse método aqui, add, onde eu vou estar somando com o saldo que eu tenho aqui nessa conta corrente específica que está instanciada, eu vou adicionar um valor para ela. Então, aqui eu adicionei um valor. Então, se aqui nessa conta tiver R$10 e eu passei aqui como valor R$15, o novo saldo dessa conta vai ser de quê? Vai ser de R$25. Beleza? Então, essa é a nossa operação de adicionar saldo para essa conta. Então, a gente já fez aqui essa implementação, agora a gente vai, de fato, começar a implementação da nossa movimentação, né? Então, como aqui, sempre que eu for adicionar o saldo, eu preciso adicionar uma movimentação, né? Então, eu preciso implementar essa lógica, né? Então, antes disso, eu vou fazer o seguinte aqui. Aqui na nossa classe de cliente, deixa eu ver se eu tenho uma anotação aqui. Cliente, conta corrente, type de UID. Essa anotação aqui, @type, tanto em cliente quanto em conta corrente, eu vou remover. Por quê? Quando a gente está trabalhando com Hibernate, com MySQL e com H2, essa anotação aqui, quando a gente está trabalhando com o UID no Hibernate quando a gente está trabalhando com o UID, o MySQL e o H2 não tem suporte para o UID. Então, ele salva, em vez de ele salvar ali o UID corretamente, ele salva como se fosse um blob, né, gigantesco ali. Então, foi um problema até que a gente teve no início ali do nosso desenvolvimento do microserviço de cliente. Então, como a gente já está utilizando o Postgres e ele tem suporte para o UID, eu vou remover aqui
o campo, né, @type das minhas duas classes, tanto de cliente quanto de conta corrente. Agora, o que acontece? Como a gente fez a adição da nossa classe de movimentação aqui, eu ainda não consigo interagir com as operações de CRUD, por exemplo, de movimentação, não vai ser criada ainda a tabela de movimentação, por quê? Porque eu preciso criar um repositório para movimentação ali, para nossa movimentação. Então, eu vou criar aqui em repository, eu vou criar uma nova interface, na verdade, que eu vou chamar de movimentação repository. E esse movimentação repository, como padrão, né, que a gente já está acostumado aqui, ela vai estender do nosso JPA repository. Tá? Então, agora já vai ser possível que seja criada a tabela para a classe de movimentação, já seja possível realizar operações de CRUD para a nossa classe de movimentação. Se eu não me engano, mesmo a gente criando a classe de entidade aqui, e não tiver um repositório para essa classe, essa tabela ela não vai ser criada. Então, vai dar algum problema também na hora de executar a aplicação lá. Então, eu vou importar aqui, né, nossa movimentação, porque esse movimentação repository, ele é um repository para quem? Para movimentação. Então, eu preciso adicionar aqui, como argumento aqui, desse nosso, de onde a gente está estendendo, e especificando que o tipo de ID dessa classe de movimentação é um UID. Então, aqui eu já adicionei o nosso repository. Agora, eu vou fazer a implementação do nosso método de realizar o depósito em uma conta, né? Então, como é que a gente vai fazer essa implementação? Aqui no service, eu tenho um método, eu vou criar um método que eu vou chamar ele de depositar. Então, como ainda a gente está falando de uma regra de negócio para conta corrente, a gente precisa fazer a criação dessa regra de negócio aqui dentro do service de conta corrente. Então, a gente vai adicionar ele aqui. Vou adicionar ele no final aqui, como ele é o último método, né, que foi adicionado aqui na nossa aplicação. Eu vou adicionar ele aqui no final. Então, eu vou criar um método, que é um método public, onde o tipo de retorno que ele vai me retornar é um optional. E o que eu quero que esse meu método me retorne? Assim que eu salvar, que eu adicionar um novo saldo em uma conta, eu quero que seja me retornado um DTO de movimentação, onde eu quero visualizar as informações daquela movimentação. Poderia ser qualquer tipo de DTO, poderia ser uma string, alguma coisa, mas eu quero, no nosso caso, a gente retorne um DTO de movimentação. Movimentação DTO. Então, a gente vai fazer a criação aqui, criar class, movimentação DTO, onde eu vou criar aqui dentro do meu pacote de DTO, aqui, e o que acontece? Eu vou deixar um pacote somente para as operações de movimentação, né? Porque a gente vai ter outros DTOs aqui. Então, tudo que for relacionado à movimentação, aqui, eu vou deixar aqui dentro desse DTO. Deixa eu só verificar aqui se é esse o nome mesmo que eu vou deixar para o DTO. Isso, movimentação. Então, eu vou criar aqui, voltando aqui, utilizar o IntelliJ, criar class movimentação DTO dentro do pacote DTO, dentro do pacote de movimentação. Então, qualquer DTO que seja relacionado à movimentação bancária vai ficar aqui dentro desse pacote. Então, eu criei aqui, ó, nosso DTO de movimentação e ele vão ter as notações padrões aqui que a gente está usando para trabalhar com o Lombok, que são @data para gerar os getters e setters, construtores vazios, um construtor com os argumentos que tem nessa classe e o nosso build. E os campos que vão ter nesse nosso DTO são o seguinte. A gente vai ter um campo que é referente ao ID da movimentação, que é do tipo UID.
a gente vai ter um outro campo, que é o ID conta corrente, né? Que é o ID da minha conta corrente. Aqui, se a gente for ver na nossa classe de domínio, aqui a movimentação tem esses campos ID, a conta corrente, só que aqui para o DTO eu não quero saber todas as informações da conta corrente, eu quero só o ID da conta corrente. E eu quero o valor, né? Eu quero saber qual é o valor dessa movimentação, quanto que foi feito de movimentação, e eu também quero saber qual foi o tipo de movimentação, se foi um saque, se foi um depósito, foi uma transferência. Então, feita aqui a criação do nosso DTO, vou dar continuidade aqui no desenvolvimento do nosso método, onde eu chamei o nome desse método de depositar. Então, aqui em conta corrente, eu vou realizar um depósito, e quem vai fazer isso para mim é o método depositar. E aí, para mim poder continuar o desenvolvimento desse método aqui, eu preciso passar alguns parâmetros. Que parâmetros são esses? Parâmetros que eu defini dentro desse cara aqui, dentro do meu depósito DTO. Mas o que que tem nesse depósito? Depósito conta DTO, na verdade, né? Como ele ainda não existe, eu vou criar também essa classe. E como ele está relacionado à movimentação, ele vai ficar aqui dentro de DTO ponto movimentação, de movimentação bancária. Então, aqui eu tenho o meu depósito DTO, e dentro desse campo, a gente vai ter aqui, só voltando aqui, a gente vai utilizar as notações padrões aqui, @data, construtores sem argumento, com os argumentos, e @build. E como campo a gente vai ter no depósito conta DTO, a gente vai ter o número da conta, então qual é a conta que eu vou fazer o depósito e o valor, né? Qual é o valor que eu vou realizar de depósito nessa conta. Então aqui já tem o número da conta e o valor, né? E a minha aplicação que já vai ter essa inteligência para fazer em qual conta ela tem que realizar o depósito. Então, as informações de depósito estão chegando aqui para mim, e agora o que que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui em cima duas variáveis. Uma variável onde eu quero pegar o número da conta, né? O número da conta que está vindo desse DTO, vai ser igual ao depósito.dto.get número da conta. Eu poderia pegar direto, né? Quando eu for utilizar esses valores, eu poderia pegar direto daqui, só que fica muito mais fácil quando a gente declara com variáveis, se eu precisar alterar algum nome aqui, esse número de conta for usado em vários lugares, eu não vou precisar ficar mudando em vários lugares, e além de ficar melhor de visualizar também. E eu vou criar um campo do tipo Big Decimal, em que esse campo Big Decimal, ele tem um campo chamado valor depósito, né? Então, o nome do meu campo, valor depósito, que é o valor que eu vou depositar. E ele está vindo aqui também do nosso depósito, conta DTO, aqui. Então, eu estou pegando aqui o valor do meu depósito. Eu acho que ele pegou um nome errado, por isso que está dando erro. Ponto get valor. Então, estou passando aqui para o meu valor depósito, tá? Então, agora, o que eu preciso? Para me realizar o meu depósito, eu preciso saber qual é a conta que eu vou fazer esse depósito, né? Então, como eu vou fazer uma operação de adicionar a saldo de uma conta, eu preciso saber em que conta eu vou adicionar esse valor, né? Então, a gente tem esse código aqui, ó, onde eu estou criando uma variável que eu chamei de conta optional. Por que conta optional? Porque quando a gente fizer essa busca da conta, ela vai retornar um optional ali do Java. Então, eu coloquei esse nome aqui como conta optional. Eu estou acessando o meu conta corrente repository, e no meu conta corrente repository, eu quero fazer uma busca das contas pelo número da conta, que o número da conta é um dos campos que existe na minha classe, né? Na minha classe de entidade de conta ali, e aqui eu estou passando esse número da conta para realizar essa busca. Só que no nosso conta corrente repository ainda não tem esse método aqui, ó, find by número da conta. Então eu vou criar ele lá, create método find by número da conta e conta corrente repository. Então aqui
ele fez a criação para mim, só que o que acontece? Vou precisar fazer algumas mudanças aqui. Por exemplo, o meu tipo de retorno, ele é um optional, tem um campo do tipo optional, e que tipo de objeto ele vai retornar? Ele vai retornar um objeto do tipo conta corrente. Então, vou fazer a importação aqui desse meu optional aqui. E o que acontece? Esse método aqui, por que eu não estou passando nenhum SQL aqui? Porque a gente está utilizando as consultas aqui dinâmicas, né? Do Spring Data. Então, aqui eu estou utilizando o find. Então, por padrão Spring Data, opa, se eu estou passando find by, quer dizer que eu quero criar uma consulta por algum campo da minha classe. Qual é o nome desse campo? Número conta. Se a gente for ver aqui em conta corrente, eu tenho um campo número conta. Ó. Então, o próprio Spring Boot vai cuidar de fazer a criação dessa consulta para mim. E qual é o nome do campo, né? Eu estou passando aqui como argumento o campo que eu quero realizar, na verdade, o valor que eu quero realizar a busca. Então, quando eu passar aqui, já o próprio Spring vai cuidar de fazer o SQL e realizar a consulta dessa informação lá no banco de dados. Então, agora, eu estou pegando ali as informações da minha conta. E agora, o próximo passo que a gente vai fazer, eu vou criar uma variável aqui em que eu chamei ela de conta entity. Aqui, variável, conta entity, que é do tipo conta corrente, né? Por quê? Porque eu já estou pegando ela aqui desse optional. E aí, eu poderia pegar aqui o meu retorno para ele retornar direto um conta corrente, aqui, né? Em vez de ele retornar um optional, poderia, mas mais para frente eu quero poder trabalhar com esse optional aqui para evitar problemas no pointer exception. Então, eu tenho conta entity, em que ele está pegando o valor aqui do meu conta optional, ele vai dar um get aqui. Então, se tiver alguma coisa aqui, né, se ele achar aquela conta, essa conta vai ser retornada aqui, eu vou passar aqui para o meu conta entity. E agora, eu vou fazer o seguinte. Dentro do meu conta entity, eu vou adicionar um valor, conta entity.add adicionar saldo. Eu vou chamar o meu método adicionar saldo. E aí, qual é o valor que eu quero adicionar, né? Qual é o valor desse depósito que eu quero adicionar na minha conta? É justamente o valor que eu passei no meu DTO. Então, só na requisição eu mandei R$10, serão R$10 que vão ser adicionadas na minha conta. Então, a gente consegue ver, né, que a gente acaba isolando mais as responsabilidades das classes, fica até melhor da gente visualizar o código. Então, como eu fiz uma atualização aqui na minha conta corrente, eu preciso fazer o seguinte. Aqui no meu conta entity, eu preciso, na verdade, chamar o meu repository, o meu conta corrente repository, ponto save, vou chamar um save, né, que ele vai receber o meu conta entity, e ele vai verificar que há uma atualização de saldo ali para o meu conta entity, e ele vai realizar essa atualização desse saldo aqui na minha conta corrente. Só que o que acontece, sempre quando, deixa eu só verificar esse erro aqui, tá, do meu retorno. Só que sempre quando eu realizo uma operação de saque, de adicionar saldo, de fazer transferência, eu preciso registrar essa movimentação. Então, eu preciso criar uma lógica aqui para me registrar essa movimentação. Então, como seria essa lógica de movimentação? Deixa eu só verificar aqui. Basicamente, vai ser o seguinte. Eu vou precisar passar os valores. Eu vou precisar, primeiro, criar uma classe, primeiro instanciar um objeto do tipo movimentação entity e preencher ele com o quê? Com esse valor aqui, e o tipo de movimentação, se é depósito, é saque. Depois, eu vou precisar, aqui para essa movimentação, eu vou precisar setar a minha conta corrente, para me saber
é qual conta corrente que eu estou adicionando essa movimentação e em seguida eu vou salvar essa minha movimentação no banco de dados. Mas então, como é que ficaria isso? Aqui. Então, primeiro, eu vou ter que instanciar minha movimentação. Eu vou criar aqui um objeto que eu chamei de movimentação entity, que basicamente ele vai receber, vai receber esses valores aqui. Que valores são esses? Eu estou utilizando o builder aqui, vou importar a movimentação, e o tipo de movimentação que é o nosso enum. Então, basicamente, eu estou chamando movimentação.builder, e agora eu vou poder passar os valores para esse builder. Que valor? Que valor? O que eu vou passar para esse builder? Eu quero preencher esses campos aqui, ó, valor e tipo de movimentação aqui. Eu acabei de ver uma coisa aqui que eu posso passar três valores logo aqui. Então, eu estou passando o valor. No meu campo valor, eu vou passar o meu valor do meu depósito. Ok? Então, é o valor do meu depósito. Eu estou passando ali na minha movimentação. Para o meu campo tipo de movimentação, eu estou dizendo que esse tipo de movimentação é uma movimentação do tipo de depósito. Se fosse saque, seria de saque. Além disso, eu tenho um outro campo que é conta corrente. O que eu vou passar aqui no meu conta corrente? Eu vou passar esse meu conta entity, que é exatamente a conta que eu retornei ali do meu banco de dados. Então, só fazer um ajuste aqui na implementação que eu já vi, que eu vi que dá para melhorar ela aqui, então vou aproveitar. Ele não esqueceu. Então, eu estou passando aqui para essa movimentação, que ela é uma movimentação para essa conta aqui. E agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar vir aqui e chamar uma movimentação repository e salvar essa movimentação aqui. Então, estou chamando a movimentação repository.save essa movimentação entity aqui com esses valores. Só que como eu ainda não tenho essa movimentação aqui, nessa minha classe, né, eu ainda não declarei ela aqui, eu preciso declarar aqui, dentro do meu conta corrente.service, que eu estou trabalhando com esse repository aqui, ó. Então, vai ser private final, movimentação repository, vou importar aqui, e aí o nome da minha, que eu estou declarando aqui para representar a movimentação repository é movimentação repository. Então, voltando aqui na nossa implementação, eu criei a classe de entidade aqui para movimentação, e agora eu vou salvar essa movimentação no banco de dados. Então, sempre que um saque ele for feito, né, um depósito for feito, vai ser criada uma movimentação e eu vou saber visualizar o histórico, né, dessas movimentações. Então, deixa eu voltar aqui, só para ver aqui como ficou. Beleza. E aí, o que acontece? Basicamente, toda a minha lógica já foi descrita aqui. Eu já implementei a minha lógica aqui. Só que agora eu preciso retornar uma movimentação DTO, né? Eu preciso retornar para o meu front-end esse movimentação DTO. Então, eu preciso construir um objeto do tipo movimentação DTO. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o nosso builder também, para fazer a construção desse... Só fazer uma coisa aqui, desse movimentação DTO para mim. Eu vou copiar aqui, eu vou explicar o que eu fiz. Então, eu criei um objeto movimentação DTO do tipo movimentação DTO. Eu estou utilizando o builder aqui, né? Movimentação DTO.builder. Eu estou passando o ID da movimentação. Que ID é esse? Deixa eu só ver aqui por que ele não está reconhecendo. Movimentação entity. Get ID. Ah, tá. Tá faltando @data aqui, anotação. Que não criou o getter lá para data, para o campo, né? Por isso que eu não estava conseguindo pegar ele. Então, aqui para o meu de movimentação DTO, para o campo de movimentação, vou passar o ID dessa movimentação que eu estou criando. Para o meu campo ID conta corrente, eu vou pegar. Eu vou no meu movimentação, aqui, que eu criei. Eu vou
acessar a conta corrente, né, que eu passei, que é a mesma que eu estou passando aqui, e dessa conta corrente eu vou pegar o ID dela e vou passar aqui para o ID da conta corrente. O tipo de movimentação. Qual é o tipo dessa movimentação? Eu vou pegar aqui o movimentação, entity, arroba get tipo de movimentação, né, que é o campo aqui do tipo de movimentação, e eu vou acessar o meu campo de descrição, que é até aquilo que eu comentei com vocês aqui, que no nosso enum aqui, eu declarei esse campo descrição. Só que para eu poder consultar ele, verificar de fato, eu não quero verificar depósito, quero verificar o valor que tem aqui em depósito. Para isso eu preciso desse campo aqui. Só que eu vou usar o arroba data aqui do Lombok para ele declarar, para ele criar um getter aqui para mim. Na verdade, eu não vou usar o arroba data porque eu não preciso de setter, eu preciso só de um getter. Então, se eu usar o arroba getter aqui do Lombok, ele vai criar um getter para esse campo aqui. Vou fazer a importação aqui. Beleza, agora eu já tenho o campo de getter para descrição. E aqui em contacorrente.serve eu consigo acessar esse campo, ó. Tipo de movimentação, movimentação entity, get tipo de movimentação, ponto get descrição. Eu vou obter a descrição para esse tipo de movimentação aqui. Beleza? Aí o que acontece aqui, só para explicar para vocês. Quando eu for criar esse enum, ele funciona como um objeto. E aí, para me obter essa descrição dele, vai ser criada uma instância desse objeto. E aí eu vou passar os valores, né? Aqui, por exemplo, quando eu... aqui da movimentação entity, quando ele foi instanciado, né? Essa movimentação entity, eu estou passando aqui, ó, esse valor para ele. Quando foi criada uma instância dele lá, no construtor dele foi passado esse campo aqui de depósito. Então, ele passou aqui para o campo de movimentação, aqui, para a instância desse objeto, passou o campo depósito aqui, passou esse valor aqui para esse campo. E aí, a partir daí, eu consigo acessar aqui o valor dele. Então, aqui tem a nossa descrição, e o outro campo que eu adicionei aqui foi o de valor, que é um valor para essa nossa movimentação aqui. E agora eu preciso criar um retorno aqui para esse nosso método que a gente acabou de adicionar, né? Nosso método de depositar. E eu vou colocar um retorno aqui, eu quero que seja retornado essa minha movimentação DTO aqui. Retorne movimentação DTO. Deixa eu ver se está tudo ok. É do tipo optional. Deixa eu só ver aqui, o que aqui pode estar faltando. Optional, movimentação DTO. Ok. Entendi. Então, aqui, esse movimentação ele vai ser o seguinte, como ele vai retornar um retorno do tipo optional, então, o meu movimentação, então eu estou passando aqui, eu estou usando o optional, aqui, ponto off, estou acessando o método desse optional, onde ele vai fazer a transformação desse meu movimentação DTO para um objeto do tipo optional. Estou passando esse valor para cá, para esse optional. Só que antes da gente continuar aqui, se a gente for ver, esse método ele está muito grande, né? Então eu quero deixar ele de um jeito que eu olhe para ele e consiga entender rápido o que ele está fazendo. Por exemplo, para me depositar, eu preciso adicionar saldo, eu preciso salvar, eu preciso atualizar a minha conta corrente, eu preciso criar uma movimentação. Mas aqui em movimentação a gente vê que já está bastante complexo aqui. Para me deixar isso aqui mais simples, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo relacionado à movimentação aqui. Eu vou usar o comando Ctrl Alt R. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Um pouquinho refatorar. O comando Ctrl Alt M, na verdade. Que é o Ctrl
tudo que está relacionado à movimentação é Ctrl Alt M, em que eu vou extrair um método a partir dessa minha seleção, em que o nome desse método, eu vou dizer que é salvar movimentação bancária. Então, com aquele código que eu tinha aqui, ó, eu passei ele todo para esse método aqui. E como argumento eu estou passando o valor do meu depósito e o meu conta entity, que são valores que eu vou precisar utilizar aqui. Então, uma boa dica aí, quando a gente vai trabalhar com Clean Code, é esses princípios que eu falei para vocês, é da gente ver o método e dar uma responsabilidade para ele, né? Não deixar ele com muitas responsabilidades, não deixar ele fácil, é difícil da gente compreender o que ele está fazendo. Então, eu passei digamos que essa tarefa de salvar a movimentação já não está nesse método aqui, já está para esse outro método aqui, ele que vai ter a lógica de fato para salvar a movimentação. E aí uma dica é que quando a gente fizer esse tipo de operação de extrair métodos, né, a partir de uma seleção de código, é que não tenho muitos argumentos aqui no construtor. O indicado é sempre que tenha no máximo um ou dois, estourando três, porque senão já vai ficar muito complexo da gente entender como o que eu preciso, o que esse método está fazendo. Então, aqui eu estou fazendo um depósito e aqui eu estou fazendo um salvamento de uma movimentação bancária. Então, se a gente for ver as informações aqui, a lógica da minha movimentação bancária, ela está toda aqui. Beleza? Então, o nosso método de salvar aqui a movimentação, ele já foi concluída. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a implementação do nosso controller aqui. Se a gente for ver o nosso controller, ele tem o nosso obter conta cliente, obter e o nosso obter contas. Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui no nosso controller, eu vou adicionar um método aqui, que ele é do tipo post, né? É um método HTTP do tipo post, por quê? Porque eu vou estar fazendo alterações no banco de dados, eu vou estar adicionando um novo saldo em uma conta, eu vou estar criando uma movimentação, então esse método ele é do tipo post. E aí, esse método ele é um público, o meu tipo de retorno ele é um response entity, em que eu vou retornar um objeto, né? Esse tipo de retorno pode ser um objeto qualquer. Eu vou dizer que o nome desse meu método é depositar. Deixa eu só ver aqui, depositar, corrente controle contas, depositar. Eu só preciso fazer uma coisa aqui aqui no caminho, né, desse nosso método. Eu vou precisar especificar o URL para mim acessar ele. E para mim especificar essa URL aqui, basta colocar entre os parênteses aqui, qual é o caminho para acessar essa URL. Então, vai ser o seguinte, barra depósitos, barra depósitos, deixa eu ver se é isso mesmo, cliente, barra depósitos. Então, quando eu acessar a barra depósitos, então é uma boa prática, né, a gente colocar os caminhos das nossas URLs, eles sempre no plural, né, então em vez de ficar depositar, eu coloco depósitos, que aqui essa é uma boa prática aí quando a gente vai nomear as nossas URLs. Por exemplo, aqui está clientes, aqui agora está depósitos. Então, esse é o caminho aqui para mim acessar esse nosso endpoint aqui de depósito. Deixa eu só aproveitar e fazer aqui no... E aí, esqueci de fazer na aplicação de referência. Então, eu tenho aqui o meu depositar, né, o nome do meu método aqui, que eu chamei depositar. Esse meu método, ele precisa ter o nosso request body, que é o request body que vai pegar o nosso objeto, né? Ele vai pegar o corpo ali, os dados que estão sendo enviados aqui na minha requisição, em que ele que está sendo responsável por passar os dados para o meu depósito DTO. Depósito, conta, depósito, conta. Então, eu vou criar aqui como argumento um depósito
depósito conta DTO, campo depósito conta DTO, em que é esse campo aqui, depósito conta DTO, que de fato ele vai ter os dados do meu depósito. Eu vou adicionar um log aqui para me saber que eu cheguei nessa etapa. Então, como eu estou utilizando aqui o SL4J aqui, então eu vou usar o log.info, estou passando aqui minha mensagem, requisição REST para depositar saldo na conta, e aqui eu estou passando o meu JSON aqui, né, desse objeto que eu estou utilizando para fazer o depósito na conta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada, de fato, do meu método de realizar depósito. Então, eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de movimentação DTO, em que ela é do tipo movimentação DTO, e eu vou chamar o meu método conta corrente service.depositar. E como argumento desse método, eu vou passar o meu depósito conta DTO aqui. Então, aqui ele vai ter a inteligência, né, por cuidar dessa operação de depósito em uma conta. E aí, o que eu vou retornar aqui nesse meu endpoint? Basicamente, o meu retorno vai ser o seguinte: retorno um response entity, né? Por padrão, o status code vai ser o quê? Então, se tudo ocorrer com sucesso, vai ser um status code de ok, né? Quer dizer que foi tudo ok ali com a minha operação de depósito. Foi criado, né, um depósito ali na minha conta. E aí eu estou retornando o ok porque eu estou fazendo uma atualização do meu campo. Por exemplo, se eu tivesse criado, né, uma nova conta corrente, ou, por exemplo, o ideal seria que eu retornasse o status code do tipo created. Mas como eu estou, basicamente, fazendo uma atualização aqui nessa minha classe de entidade, acabei de ver uma coisa aqui. Uma correção que eu preciso fazer. Eu disse que eu estava utilizando o post, né, para essa minha operação. Só que o que acontece? Eu estou fazendo uma atualização na minha conta corrente. Mesmo eu criando uma movimentação bancária, no final das contas eu estou fazendo uma atualização em uma conta corrente, que é o core ali principal da nossa aplicação aqui. Então, como eu estou fazendo uma atualização, eu preciso utilizar um put map, né? Eu preciso trabalhar com put aqui, porque é uma atualização que eu estou fazendo da minha conta corrente, beleza? E aí, aqui fica do mesmo jeito que já está aqui. Só mudar aqui no meu também. Então, put map, né? Depósito, estou fazendo a atualização da minha conta corrente. E aí, o meu body, o que eu vou retornar aqui para essa minha requisição? Eu vou retornar a minha movimentação DTO, né? Que eu quero saber quais são os dados dessa minha movimentação aqui. Então, basicamente, o nosso endpoint está pronto aqui, um tipo put, né? Porque eu estou fazendo um depósito, né? Vou estar fazendo uma atualização de uma conta corrente, dos dados de uma conta corrente aqui. Requisição REST para realizar o depósito do saldo da conta. Então, basicamente é isso aqui. Nossa implementação está feita. Agora a gente vai fazer os nossos testes. Então, para a gente fazer o teste aqui, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só pegar minha outra janela aqui. A gente vai subir todos os nossos containers, porque eu ainda não tenho nenhum cliente criado aqui no Postgres. A gente vai subir os nossos containers aqui. Deixa eu rodar aqui o Docker Compose, né? Ele vai subir os outros containers que ainda não estão de pé, que é o do Kafka, do MySQL. Vou abrir aqui o Postman também, para a gente fazer a nossa requisição de criação do nosso cliente. A gente vai criar um cliente, vai ser criada uma conta para esse cliente, aí a partir daí a gente vai conseguir adicionar, né, saldo para essa conta desse cliente que vai ser criado. Então, os serviços estão todos de pé aqui. Vou só aguardar o Postman ficar de pé. Enquanto isso, eu vou fazer a geração de um CPF para esse novo cliente que a gente vai cadastrar. Então, eu vou gerar sem pontuação. Esse aqui é o novo CPF que a gente vai utilizar para esse cliente que a gente vai cadastrar. E agora sim, a gente vai poder trabalhar
com um cliente que já está salvo no banco, né? Porque antes a gente estava usando H2 e a gente vai aproveitar para testar, né? Ver se o H2 está tudo ok. Então já subi aqui, subi o Postman, esperar ele carregar. Acho que não reconheceu ainda aqui minhas collections. Dizendo que eu estou offline. Deixa eu voltar aqui. Workspace. E às vezes ele demora um pouco para carregar. Se não der por aqui, eu vou fazer lá pelo IntelliJ mesmo. Vou aproveitar, vou fazer logo aqui pelo IntelliJ. Então, Coder Bank aqui. Vou abrir o nosso RESTful aqui. Vou só fechar essas coisas aqui para ficar melhor de visualizar. Então, aqui eu vou entrar nessa aplicação cliente main. Deixa eu ver. Só que antes disso eu preciso executar ela, né? Senão não vai funcionar. Estou aqui em aulas, cliente, CRC, main, Java. Vou subir essa aplicação aqui. Ou seja, agora. Vou usar aqui o Postman mesmo, que ele já deixa salva a nossa requisição. Então, nossa aplicação, a gente vai ver aqui mais uma vez a vantagem de a gente utilizar o Kafka, a parte Kafka, né, que garante alta disponibilidade. Por exemplo, o meu microserviço de conta, ele não está de pé ainda, só o microserviço de cliente. Então, vamos supor que o microserviço de conta está indisponível ali por algum momento. Então, agora a gente vai fazer a criação do nosso cliente, a gente vai vir aqui no microserviço de cliente e vai salvar aqui um novo cliente. Então, aqui ele já está de pé, está rodando na porta 8080, limpar o log aqui. Então, vou vir aqui no salvar. Ainda não recarregou tudo aqui. Deixa eu ver aqui outras. Agora que carregou. Mentoria. Bora ver, acho que agora vai. Então, aqui, o nosso caminho para salvar um cliente. Eu vou alterar o CPF desse cliente aqui, vou mudar o nome dele, de Fábio, vou colocar de Reginaldo. Aqui a idade, isso daqui eu vou mandar esses valores, agora eu vou salvar esse cliente. Então, ele está mandando a requisição aqui. Vou guardar. Aqui. Acho que por algum motivo ele não está encontrando a aplicação, acho. Ah, tá aqui. Ele está demorando. Que ele identificou a requisição REST para salvar o cliente, Reginaldo Gomes, que é esse daqui. Não sei porque está demorando para dar um retorno. Cliente DTO, e aí requisição para adicionar o cliente no broker. Né? Então, o cliente, quando chega nessa etapa aqui, ele já salvou ali o nosso cliente, né? Então, já postou, né, no tópico do Kafka ali, que o novo cliente foi cadastrado. Aí agora, a gente vai subir o microserviço de conta, aqui o nosso conta corrente, bora subir ele, que aí ele vai se conectar no cluster do Kafka, e vai consumir, né, esse novo cliente que foi cadastrado. Bora subir aqui o conta corrente. Ele deu um erro aqui. Deixa eu ver. CPF. Deixa eu ver se é o novo que eu criei. Idade, endereço. Deixa eu ver qual foi o erro que deu aqui. Hum.
Constante, diz que a constante não foi possível de ser implementada. Ah, acho que está faltando alguma coisa aqui. Hum, Vou ver o erro aqui. Que constante não foi possível de ser implementado. Só verificar aqui. Para ver se esse cliente aqui foi cadastrado. O que acontece? Por algum motivo, esse cliente ele não foi salvo aqui no nosso banco de dados da aplicação de cliente. Só que a gente precisa ser feita uma lógica ainda para garantir que se ele não for salvo no banco, ele não pode ser postado no tópico do Kafka. Então, isso é algo que a gente não implementou, mas a gente pode considerar aí como um débito técnico, né? Para garantir que isso não aconteça, né? De quando o cliente, se der um erro, ele não deve postar no tópico do Kafka. Mas que no nosso cenário aqui ele está postando, tanto é que a gente veio aqui, ó, ele mandou requisição REST, aqui, ó, requisição para adicionar o cliente no broker. Esse cliente, ele foi adicionado no tópico do Kafka, e aí por isso ele vai ser criada uma conta para ele quando o microserviço de conta subir, mas isso não deveria, não deve acontecer. A gente pode fazer essa correção depois, para evitar que esse tipo de cenário aconteça. Vou até adicionar aqui para a gente fazer depois. Mas agora bora focar aqui na criação da conta e da nossa operação de depósito. Só que antes disso, a gente precisa corrigir aqui, que eu tentei subir a aplicação de conta corrente, ele reclamou aqui, ó, que não, problema aqui com essa constraint, não foi possível de implementar. Mas bora ver se a gente criou aqui, se a tabela de movimentação foi criada com sucesso. Post, post, post. Conectou, então a tabela de movimentação aqui foi criada. A gente tem nossas constraints aqui, CB, movimentação, corrente, coluna, primary key, coluna pode ser nula, corrente, constraint, conta corrente. Beleza. Foreign key não pode ser implementado. Deixa eu ver aqui. Bom, bora verificar se isso aqui vai. Vamos deixar aqui uma correção para a gente fazer também depois. Mas bora ver se isso vai afetar a nossa lógica aqui. Então aqui eu vou verificar se esse cliente, né, ele já foi salvo aqui. Eu acabei não vendo, né, quando eu subi o microserviço de conta corrente. Aqui. Vou aqui listar contas, bora ver as contas, já tem alguma conta aqui, Então esse cliente ainda não foi criado, esse cliente aqui para gente. Dizendo que ele não foi encontrado, né, então provavelmente tem alguma relação com esse erro aqui. Vou iniciar a aplicação de novo. Deixa eu iniciar ela de novo aqui.
não foi possível de ser implementado. Movimentação, ID, entidade. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui, que na outra aplicação não tive esse tipo de problema. Ah, sim. Não, não, acho que isso aqui não tem nada a ver. Cliente, conta corrente. Tem uma lista de movimentações. E movimentação tem uma referência à conta corrente. ID aqui, arroba data. Hum. Deixa eu ver o que pode ter causado esse erro aqui. Na outra aplicação ele não chegou a aparecer. É assim, galera. Acontece esse tipo de coisa. É bom que vocês já vão ver como é que esse erro pode ser resolvido. PA repository. Problema de chave estrangeira. Chave qual? Os desejando como chave primária ou routine. Ah, tá faltando referenciar o nome da minha chave estrangeira na outra classe. Fazer algo parecido, bora ver se é isso que vai resolver. Porque na outra implementação que eu fiz, eu não precisei fazer isso. Mas, bora ver aqui. Deixa eu ver aqui. Meu cliente. Copiar aqui. Meu conta corrente. Movimentação. Conta corrente. John Call. Conta corrente. John Colo. Conta corrente Adeline ID. Então aqui eu estou definindo o nome da nossa coluna, né? Que vai possuir. Só verificar aqui. Então esse aqui vai ser o nome
do campo que vai fazer referência à conta corrente na tabela de movimentação, né? Porque cada movimentação precisa ter uma conta corrente, o ID de uma conta corrente associada, e aí, a partir daí vai ser criada uma chave estrangeira, né? Essa vai ser a nossa chave estrangeira. Bora ver se isso vai resolver aqui. Eu iniciar de novo aqui a aplicação. Parece que não resolveu. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Conta corrente. Que eu acredito que o Hibernate ele já tem uma inteligência onde ele sabe qual é essa referência, que para outra aplicação não precisei fazer. Então, deixa eu vou deletar essa minha tabela aqui de movimentação. CB, né, movimentação. Não reload aqui. Ativar o load. Não deletou. Deixa eu ver aqui no meu terminal, deixa eu me conectar no banco aqui. Vou deletar manualmente aqui essa tabela. Vou dar um /C para me escolher qual é o esquema que eu vou estar utilizando, né? Do banco de dados aqui. Qual é o banco de dados que eu vou estar utilizando? Que é o coder, underline link, underline conta, underline corrente. Você agora está conectado a esse banco de dados, estou conectado nele. Agora eu vou ver. Não lembro de cabeça, me chega a ser isso. Table. Deixa eu ver se eu anotei aqui o comando para listar as tabelas. Ah, tá. /L. Ah, não, para listar os bancos. Tá, enfim. Mas eu vou dar aqui um drop table. Drop. Drop table. Essa é a minha tabela de movimentação. Aqui. CB, underline movimentação. Deixa eu ver se ela foi deletada aqui. Beleza, ela foi deletada. Agora eu vou reiniciar de novo a aplicação. Se der esse conflito de novo, aí eu já vou ter que resolver. Aproveitar para iniciar com o debug aqui. Colocar um debug para a gente vendo a lógica aqui acontecendo, né, na nossa requisição. Que eu depositar. Que ele obtém o cliente. Adiciono o saldo. Salvo. Faço a movimentação. Ainda deu o mesmo erro.
Hum, Tem que ver isso aqui. A falha que deu, build cancelado. Hum. Dizendo que a aplicação está de pé. Deixa eu listar as contas. Ah, tá. Tá no debug aqui. Esse aqui é o meu console. Deixa eu limpar ele aqui. Como se ele não estivesse conectando no cluster. Ah, ele não está se conectando no cluster do Kafka. Então, provavelmente por isso que o cliente não foi criado. E ver. Até adicionar aqui no nosso consumer. Colocar um debug aqui. Deixa eu salvar aqui. Salvar um novo cliente. Tem algumas coisas ainda que a gente precisa melhorar aqui na aplicação. Por exemplo, essas verificações para garantir que os dados estão bem sincronizados, né? Deixa eu salvar esse cliente aqui. Salvar o cliente. Acho que a minha aplicação não está conectada no cluster do Kafka. Ah, acabei de ver aqui o meu cluster, ele está fora, né? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Acabei de ver aqui nos meus serviços. Vim aqui em Docker e o Kafka ele está fora. Não sei por que ele caiu, né? Mas assim ele nunca vai salvar. Então agora ele já está de pé. Deixa eu ver aqui se agora ele vai se conectar no cluster. Se eu preciso reiniciar a aplicação. Agora. Então aqui, como vocês podem ver, ele se conectou no cluster, né? O Kafka estava fora e a aplicação ela fica tentando se conectar no cluster. Eu subi o cluster do Kafka de novo lá, como vocês viram, e aí a aplicação estava tentando cadastrar o cliente, né? Tanto é que agora, aquele erro que deu lá anteriormente era porque a aplicação não estava conseguindo se conectar no cluster do Kafka, e como isso não foi tratado, né, teve dificuldade para identificar. Então, mandei requisição para salvar esse cliente. Aqui o evento foi produzido, ó, evento produzido com sucesso, então a mensagem foi postada no tópico do Kafka. Beleza. Essa aqui é a nossa aplicação de conta. Aqui de cliente, né, de cadastro de cliente. E aí agora a minha aplicação aqui de conta corrente que a gente desenvolveu, ela está consumindo e ela vai fazer a criação do nosso cliente. Bora ver agora se ela vai criar. Na verdade, está salvando o cliente no microserviço de conta e vai salvar ele no banco de dados. Eu acho que agora, como eu tinha cadastrado outros clientes anteriormente, né, ela consumiu todos os clientes que eu já tinha postado no tópico. Agora, bora ver aqui, deixa eu listar contas. Ainda não salvou a conta para o cliente. Deixa eu ver se ele retornou algum erro. Olha, ele retornou vários erros aqui. Provavelmente é esse problema da chave ainda. Operador não existe, caractere e ID. Tá reclamando aqui. Conta corrente service, cliente, na hora de salvar o cliente está dando erro. Bora ver por quê. Operador.
o ID. Será que eu teria alguma coisa que nem percebi? ID gera automaticamente o ID, o conta corrente. Hum, cliente. Ah, claro. Ah, não, mas aqui eu não tenho um ID para gerar automaticamente, né? Então aqui tá certo. Deixa eu ver o que que pode estar diferente aqui. Curso de cliente, passo ID, passo ID, meu cliente. Hum, não existe caractere ID. Deixa eu ver aqui. Service. Estranho que na aula anterior estava salvando. Agora ele já não quer mais salvar o cliente. Hum, salva ID. Basicamente, a única coisa que eu mudei foi isso. Bom, para não deixar esse vídeo muito extenso, o que que eu vou fazer? Eu vou ver o que que deu esse problema, vou fazer a correção desse problema e eu vou dar continuidade aqui na explicação a partir da resolução desse problema e aí finalizar os testes dessa nossa operação. Mas, basicamente, a nossa implementação de realizar o depósito na conta corrente de um cliente já está ok, agora só falta ver o que, que pode estar dando de errado aqui na aplicação. Vou fazer essa correção e aí depois vocês vejam no próximo vídeo, beleza? Então é isso, galera. Vou fazer essa correção e aí na próxima aula vocês já vão ver ela feita.